Olá, bem-vindos ao programa TV Infância, programa que dá voz à criança discutindo os temas nas áreas da educação, da saúde e da cultura. E hoje o nosso tema é brincar, pesquisa, extensão, como brincar é visto na universidade, qual a sua importância. E para falar desse tema, nós temos aqui um querido professor, doutor Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, mais conhecido como Marcos Teodorico para os amigos, mas nos livros dele sempre Marcos Teodorico Pinheiro de Almeida, que é uma pessoa muito importante, elegante, muito bacana. O Marcos, ele é professor doutor da Universidade Federal do Ceará, coordenador do programa Célula do Brincar Móvel, que é um ônibus incrível, que é um ônibus que ele vai falar disso aqui para a gente também. É um projeto maravilhoso que deveria, como diz o nosso amigo Roberto, que agora temos um amigo em comum, o Roberto do Instituto Brinquedo Vivo, que aproveitamos essa oportunidade, um colega do Ceará aqui em São Paulo no Brinquedo Vivo. Como diz o Roberto, deveria ter um em cada esquina, um brincamóvel em cada esquina. E então isso é show. E o professor Marcos também é fundador do Museu do Brinquedo de Fortaleza. Vale muito a pena conhecer lá na Casa José de Alencar, o Brinquedo de Fortaleza, lindo, incrível, vocês vão se emocionar. O Marcos também é conselheiro da Associação Brasileira de Brinquedotecas e hoje vai falar desse tema conosco. E eu quero, Marcos, em nome da TV Guarulhos, da TV Infância, agradecer muitíssimo de você ter aceito o convite, de nos brindar com a sua fala, com a sua presença. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a você, Silane, pelo convite. A TV Infância, a TV Guarulhos, é muito bom, adoro estar em São Paulo. E principalmente, assim, estar num espaço que me emociona, Lindo, né? que mexe comigo, que é estar dentro aqui do Instituto Brinquedo Vivo, rever o meu amigo Roberto. Eu sempre, quando eu venho a São Paulo, eu tenho o prazer, né, de estar com ele, de visitar o Brinquedo Vivo. E eu faço esse convite a cada um de vocês que estão nos ouvindo aqui da TV Infância, da TV Guarulhos, que vocês venham aqui no Brinquedo Vivo, que é uma experiência única e ímpar com respeito à ludicidade. Exatamente, perfeito, bom demais. E aí a gente sente essa emoção que é estar aqui nesse ambiente lúdico, nesse mundo maravilhoso, esse patrimônio cultural histórico aí da infância e do brincar. Marcos, fala um pouco para nós o teu trabalho lá em Fortaleza, lá no estado do Ceará. O que você faz lá para levar o brincar para as crianças, adolescentes, adultos? Fortaleza, gente, olha, Fortaleza balança com esse homem aqui, viu? Todo mundo brinca. Legal, né? Realmente hoje nós temos uma experiência na Universidade Federal do Ceará, que hoje atualmente eu estou dentro da Universidade Federal do Ceará, inserido na unidade, no Instituto de Educação Física e Esporte. E a gente vem ao longo de 18 anos dentro da universidade construindo uma história muito linda dentro da experiência do lúdico, do jogo, do brinquedo, da brincadeira, da infância, dentro de uma instituição de ensino superior. Nós começamos simplesmente na Faculdade de Educação, depois de ter vindo daqui de São Paulo, do mestrado na Universidade de São Paulo, e aí resolvemos, depois de entrar na universidade, criar o primeiro laboratório de brinquedos e jogos, que é o Labrinjo, dentro da Universidade Federal. Sim. E logo depois a Brinquedoteca de Pesquisa e Lazer. E isso em 2002. A gente já estava pensando nessas estratégias e aí começou a história da Universidade Federal no que diz respeito à importância do direito de brincar e no que diz respeito a uma política pública dentro de uma instituição de ensino superior para se criar possibilidades de inclusão, de aproximação do conhecimento científico, das extensões e do ensino dentro do âmbito do brincar, da cultura lúdica e do ato de brincar. Então hoje a universidade vem nesse longo período aprimorando seus conhecimentos, o compartilhamento de ideias, de eventos que vem sendo construído dentro da instituição. Nós já tivemos vários eventos, como por exemplo, o Brincar Deve Ser um Direito de Todos, que é em comemoração ao Dia Internacional do Brincar, que é feito não só na Universidade Federal, mas em todo o planeta Terra. Nós temos também o Brincar no Museu, que é vinculado também às experiências museais. Nós temos também um outro evento que a gente trabalha com arenas board games, atividades de arrevoadas, de pipas, temos eventos de encontros científicos, onde a gente tem uma possibilidade de compartilhamento de experiências científicas e acadêmicas com profissionais não só do estado do Ceará, mas em todo o território nacional e até mesmo de convidados que venham de outros países.
Então, ao longo desses anos de 17, 18 anos dentro da universidade, a gente vem consolidando dentro da Universidade Federal o impacto que o Brincar tem na formação dos nossos alunos. Os alunos tanto do curso de Educação Física, Pedagogia, História, Sociologia, Antropologia, Sistema de Mídias Digitais. Então hoje nós temos uma possibilidade de tratar esse conhecimento não só no âmbito da educação, no âmbito da Educação Física, onde eu estou inserido, mas também a gente tem uma interface, porque o Brincar tem essa característica bem dele, que é a polissemia, que é a possibilidade de navegar e de se conectar com tantas áreas do conhecimento que a gente pode entrar com o jogo, o brinquedo e a brincadeira. Vai desde a área da saúde, da engenharia, da economia, da administração, e é uma coisa espetacular. Todo mundo pode, nesse sentido, ter essa experiência do brincar. Exatamente. E o brincar, ele une, né, como o Marcos falou, diversas áreas do conhecimento, e ele, de fato, está presente nas relações humanas, não apenas nas áreas, mas nas relações humanas. E isso faz do brincar algo que é natural, né, a conduta humana, mas nem todo mundo brinca como poderia, né? Não usa o tempo livre para se presentear com o ato de brincar. E Marcos, você falava um pouquinho antes da nossa gravação começar, do número de pessoas que vocês lá na Universidade Federal do Ceará atingem com os projetos sobre o brincar, né? Então esse número altíssimo de pessoas, que é um número que imagina uma faculdade atingir tantas pessoas, levar o brincar por meio de projetos, por meio de atividades, levar o brincar para tantas pessoas. Eu mesmo que sou de faculdade também fiquei encantada com o número de pessoas que você consegue mobilizar. Isso para a faculdade, né, para o MEC, é assim importantíssimo. Esses números eles são realmente altamente impactante, extraordinário, porque são ações extensionistas dentro de uma instituição superior brasileira, com todas as suas carências, suas virtudes e pecados, mas a que a gente consegue, por exemplo, no ano de 2018, contabilizando o mês de março até o mês de dezembro, o atendimento de mais de 18 mil pessoas, que vai de criança a adultos, a instituições superiores, que aí a gente, dentro das ações do programa CELA, que é o Centro de Estudos sobre Ludicidade e Lazer, e também a Brinquedoteca, como também o Brincamóvel, a gente tem a possibilidade de atender escolas públicas e particulares, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e também as instituições superiores, como também a fundações, a associação de classe, a ALCIPS, né, terceiro setor, que a gente atende. E a gente tanto atende dentro dos nossos espaços do território da UFC, como também a gente leva o brincar, ou o direito de brincar, as possibilidades lúdicas, ao encontro da população. Então a gente pode estar, de repente, fazendo intervenções e experiências com o brincar em uma praça pública, como, por exemplo, em uma rua fechada, com um evento que a gente faz, que é o Corredor Cultural Benfica, que é um evento que já estamos encerrando agora, nesse ano de 2018, a 4ª edição, que foi nesse segundo semestre de 2018, onde aproximadamente já fizemos assim, um atendimento em cada edição de aproximadamente 1.500 a 2.000 pessoas. Nossa, e aí envolve a parte de cultura, arte, não só o brincar, como uma linguagem da cultura e da arte, da questão estética, mas também outras manifestações são vividas nessa experiência do Corredor Cultural. Nós temos também o Brincar na UFC, que foi realizado esse ano, em maio, em comemoração ao Dia Internacional do Brincar, que foi o segundo encontro científico do Dia Internacional do Brincar, como também o 7º Brincar na UFC, que foi um encontro muito legal, que aconteceu no primeiro semestre, onde tem a participação de várias pessoas, como também especialistas, estudiosos, não só da Universidade Federal, mas convidados, colegas e amigos da Associação Brasileira de Brinquedoteca, colegas de outras universidades que vieram a esse encontro em maio de 2018. Então, é surpreendente o que a Universidade Federal hoje se consolidou em eventos de ações de pesquisa, ensino e extensão, que é uma coisa que não é uma questão governamental, foge de políticas públicas do nível, tanto do nível federal, municipal, estadual. E além disso, o retorno que a gente dá, porque eu sempre falo para os meus alunos, eu sou um servidor público federal, eu sou pago pelo povo brasileiro e o mínimo que eu posso responder e dar ao povo brasileiro a todo esse investimento que ele faz para uma instituição federal brasileira, levar o brincar com uma possibilidade de um resultado de pesquisa, ensino e extensão. Então, brincar é um direito de todos, a gente considera que isso é um papel importante da universidade, de dar retorno à população brasileira. Precisava ter um Marcos Teodorico assim, em cada universidade, né? Para fazer essas coisas acontecerem dessa forma. Marcos,
Você que é um pesquisador assim de ponta, né, super reconhecido aqui no Brasil na área da psicologia, da educação física, é super reconhecido aqui no Brasil todo. O que as suas pesquisas têm mostrado sobre a importância do brincar? O que elas têm mostrado que vão nos convencer o porquê que nós realmente precisamos continuar batalhando mesmo para que as crianças brinquem mais, para que as pessoas possam, os adultos possam permitir, autorizar as crianças brincarem nas escolas, nos hospitais, nas ruas? O que as suas pesquisas têm mostrado que é de grande relevância para que esse brincar continue? Olha, a gente pode aí discutir uma série de perspectivas, tanto da perspectiva, por exemplo, estamos aqui no Brinquedo Vivo, se a gente pensa numa concepção mais sociológica, antropológica e histórica do brinquedo ou do jogo da brincadeira, a gente vê a importância das pesquisas, da relevância, da restauração, tá? Da memorização, da valorização e da revitalização referente à questão do patrimônio da humanidade, o brinquedo como patrimônio da humanidade. A gente vê hoje pesquisa feita em culturas indígenas, culturas quilombolas, a importância da imersão em pesquisas, de reconstruir essa memória, de manter esse patrimônio e a preservação desse patrimônio. Hoje nós temos uma cultura autóctone e ancestral que deve ser mantida como uma cultura indígena. Então, a gente pode criar espaços museais, mais espaços museais ou museu do brinquedo em cada cidade, em cada estado brasileiro, para que a gente possa preservar esse patrimônio, que é um patrimônio da humanidade, o brinquedo, tanto patrimônio material e imaterial. Então, essa pesquisa no âmbito sociológico já valida uma necessidade, e aí a importância da gente preservar isso dentro da cultura da infância, porque dentro do museu a criança tem a oportunidade de viver experiência de reencontro com a sua ancestralidade, com seus antepassados, ela em compreender o seu passado, viver o seu presente e pensar no seu futuro. Nossa, isso é muito lindo, Marcos, porque cada um de nós é resultado de uma história, e conhecer essa história nos empodera enquanto ser humano, né? Nos torna mais humanos, o olhar mais sensível para o outro, e sem dúvida nenhuma vai me deixar muito mais próxima das coisas que me fazem bem como pessoa, como ser humano. Então, conhecer essa história por meio desse patrimônio lúdico, por meio como você falou, das nossas ancestralidades que cada história tem, faz com que a gente se sinta muito mais forte, fortalecido enquanto pessoa, enquanto criança, enquanto fazeres. Isso faz uma diferença enorme para que nós possamos permitir que essas escolas tenham mais espaço de brincar, tenham mais espaço de dialogar, de falar dessas brincadeiras antigas, de resgatar essas brincadeiras antigas que constituem quem nós somos hoje, não é isso? E o nosso programa vai fazer um intervalo bem rápido e voltamos já já. Olá, de volta aqui no TV Infância, o programa que dá voz à criança. E hoje o nosso convidado super especial, o Marcos Teodorico, professor doutor da Universidade Federal de Fortaleza, conversando conosco hoje sobre a importância do brincar, sobre o brincar nas pesquisas, o brincar como extensão, o brincar na universidade, que é algo muito importante. Esse brincar que o professor Marcos consegue aproximar o que a gente discute na academia e a realidade, trazer esse brincar para o cotidiano, para a realidade, que é uma diferença muito grande que os pesquisadores precisam fazer, né? O desafio de todo pesquisador, trazer isso que a gente está pesquisando para essa realidade, trazer essa realidade para a academia. Então são as duas coisas importantes. E dando continuidade aqui ao nosso assunto,
eu gostaria que o professor Marcos explicasse um pouco para nós aqui o que é o Brincamóvel, né? Que é uma experiência incrível, assim, linda. O Brincamóvel, na realidade, essa concepção dele nasceu há muito tempo, em 1995, aqui em São Paulo, quando eu estive participando de um encontro de brinquedotecas. E eu vi uma experiência de um ônibus que não é nem um ônibus, era uma Kombi itinerante. Que legal. E eu achei o projeto belíssimo, feito por uma pessoa daqui de São Paulo. Eu digo, por que não levar isso para o estado do Ceará e pensar em fazer essa questão da itinerância, da mobilidade, assim, que o brincar ele tem esse processo cíclico, ele tem movimento, ele tem vida, ele necessita estar em vários cantos ao mesmo tempo. Então, por que não criar uma unidade móvel, Brincamóvel? E, lógico, depois que eu entrei na Universidade Federal do Ceará, e durante a minha formação fui conhecendo uma série de coisas, e durante o meu doutorado na Universidade de Barcelona, eu visitei vários países, e dentre eles a Inglaterra, e aí vi as experiências dos playbus. E aí legal. eu vi playbus incríveis, com diferentes designs, desenvolvimento, ergonomias, enfim. Eu digo, por que não criar isso dentro da Universidade Federal do Ceará? Você que criou o seu... Foi, o Brincamóvel ele foi desenhado por mim. Sim, nossa, que legal. Foi fabricado pela Ancar Veículos, um fabricante que tem lá no estado do Ceará. E todo o design, todo o projeto arquitetônico do ônibus foi desenvolvido, foi pensado para ser aquilo, para ser uma unidade móvel onde pudesse possibilitar a imersão no brincar. Então, o Brincamóvel hoje é um equipamento de 12 mil toneladas, quase 13 metros de comprimento, 4 metros e 15 de altura, todo climatizado, onde tem do moderno ao antigo. Então tem desde os jogos tradicionais, jogo de construção, jogos educativos, board games, jogo de imersão, jogos virtuais, discoteca, teatro de fantoche, teatro infantil. Então ele é um catalisador. Na realidade o Brincamóvel ele faz atendimentos específicos, onde atende um número X de crianças através de agendamento do nosso site conceitual, e também tem os megas eventos que a gente faz, onde ele serve como uma estrutura que convida as pessoas a brincar conosco. Então a gente monta o nosso circo no entorno, ele abre todo, é quase que um Transformer. Então é muito legal. As pessoas quando entram tem uma rampa de acessibilidade, porque a gente trabalha o brincar numa perspectiva mais inclusiva. Ótimo, então a gente excelente. Trabalha com pessoas com mobilidade reduzida, seja cadeirante ou pessoa da terceira idade, ou outras pessoas com mobilidade reduzida. Então a gente não pode pensar num projeto dessa dimensão dentro de uma instituição federal brasileira como a Universidade Federal do Ceará e não pensar na inclusão nesse espaço. Então a gente tinha que fazer com rampa de acessibilidade, e que isso foi maravilhoso, esse projeto ter rampa, porque hoje a gente atende crianças com desenvolvimento atípicos de forma incrível dentro da unidade móvel. Então nós temos lá uma série de colaboradores que são alunos de diversas áreas do conhecimento, são bolsistas e também voluntários e colaboradores, e o Brincamóvel ele tem essa capacidade de estar aqui e estar ali, estar acolá, estar também aqui. Então assim, é muito legal o Brincamóvel, que a ideia quando ele foi pensado como levar, já que a criança não pode vir à brinquedoteca da Universidade Federal, na brinquedoteca que está no Instituto de Educação Física e Esporte, por que não levar a brinquedoteca até as crianças, até essa comunidade? Então, a ideia começou por aí. Lógico que é um onde gigante, não vai entrar em todos os ambientes e espaços das comunidades, mas a gente leva o Brincamóvel dentro de um espaço bem legal, para que a gente possa atender toda uma comunidade como um todo. Ruas, praças públicas, e é o primeiro equipamento estruturado e pensado dessa maneira, ainda no território nacional brasileiro. Nossa, que foi legal, pensado em 2014, ele levou um ano para ser construído, e eu queria que tivesse mais Brincamóvel. Imagine se todos os estados brasileiros têm um Brincamóvel como esse, imagine se todas as cidades do território nacional brasileiro tivessem uma unidade móvel, um Brincamóvel, seria maravilhoso. Olha aí, Brincar Móvel, contacte o Marcos Teodorico, que a ideia dele, né, em todo o território nacional, primeiro Brincar Móvel com essa estrutura. A gente não está falando do primeiro Bans, Play, a gente está falando do Brincar Móvel, que tem uma estrutura preparada para isso, e que preparada para atender as inclusões, preparada para atender várias faixas etárias, e que é totalmente diferente do que a gente já viu. Eu já tive a oportunidade de entrar no Brincar Móvel e é algo incrível, tem de tudo que vocês possam imaginar. É uma brinquedoteca, é mais que uma brinquedoteca, é muito completo assim o Brincar Móvel do Marcos, e é incrível mesmo, vale muito a pena conhecer aí esse incrível objeto que leva as brincadeiras, esse incrível ônibus que leva as brincadeiras para os lugares mais distantes. Todo mundo brinca, mas ter acesso a uma grande variedade de brinquedos e jogos, que é o que o Brincar Móvel tem, né? Jogos de qualidade, jogos
excelentes e que tem uma série de questões importantes que podem ser trabalhadas ali por meio desse jogar, desse brincar, e sem falar da equipe, né? Tem uma equipe também incrível que vai junto e que mobiliza muitas pessoas. Então, é muito lindo mesmo, tá? De parabéns, viu, Marcos? Obrigado. Excelente. Fortaleza e o Ceará são presenteados aí pelas ideias incríveis do professor Dr. Marcos Teodorico. Muito bom mesmo. E eu tô aqui com esse livro na mão, vocês já devem ter percebido, né? O Sertão Cultural, que é um livro também de autoria do professor Dr. Marcos Teodorico. Eu vou pedir para ele falar um pouquinho desse livro, que é incrível, que traz aqui um pouquinho do Brasil, também nessas pesquisas que ele faz aí com tantas pessoas incríveis e que também, né, sentem e sabem da importância de trabalhar o brincar com as crianças. E esse livro é muito legal. Esse livro ele tem tudo a ver com a minha infância, com a infância dos professores envolvidos nessa investigação. Foi uma imersão feita no Cariri. A gente teve a oportunidade de visitar, na realidade a pesquisa ia ser nas 5 macro-regiões do estado do Ceará, mas infelizmente o recurso nos permitiu só mesmo trabalhar em cima da região do Cariri, que por sinal é uma região do estado do Ceará, uma das grandes regiões ricas do estado do Ceará, onde a gente visitou durante 15, 20 dias, uma imersão completa para que a gente pudesse compreender um pouco desse sertão cultural. A gente fala uma brincadeira com a palavra sertão cultural, que é Sertão Cultural, que é um projeto que tem também lá no Cariri, que a gente fez com autorização deles, do projeto do Cariri Casagrande, que é o programa que tem, sobre a memória patrimônio do sertão. Então a gente envolveu não só a cultura lúdica, a cultura do brincar, mas como também a cultura religiosa, a questão dos mitos, das lendas, da culinária. Então a gente visitou lá a Expocrato, visitou as cidades como o seu Fransulino Potangi, o inventor do sertão, que é um brinquedo, que é um colecionador de brinquedos com Flandres, que trabalha com isso. Então todos os resultados dessas entrevistas com o chamado Mestre da Cultura, Expedito Celeiro, enfim, outros mais, a gente acabou construindo esse livro, que foi um resultado belíssimo. E além do livro, a gente teve um outro produto, que foi uma exposição em foto e imagem, que a gente já fez essa exposição em vários museus do estado do Ceará, principalmente no Museu de Arte da UFC, o nosso MAUC, e que foi uma exposição belíssima com as fotos e o olhar dos nossos alunos e estudantes que nos acompanharam nessa pesquisa juntamente comigo, sou Marcos Teodorico, a professora Vanessa Luiz e a professora Lúcia Siebra, todas da Universidade Federal do Ceará. E isso é um resultado de um investimento, bonito, de um produto, de um edital, que foi muito legal. Pelo que tanto, tem imagens, aí né, tem Marcos? imagem, foto dos mestres da cultura, pesquisas, um pouco das feiras livres, né? Nossa. Que a chama Xing Ling, que a gente chama muito, o filhós, as tapiocas, os beijus, delícia, a rapadura, a religiosidade, a cultura lúdica, o brinquedo, o brincar, o Expedito Celeiro, que é mestre da cultura aí, legal, com a roupa de couro. Então, assim, tem o filhós, por exemplo, que é isso aqui que você está vendo nessa página. Sim. Isso só tem em 2 culturas, a cultura do Ceará, na cultura nordestina, e Rio Grande do Norte. É uma coisa que pode ser que desapareça, né? Olha. O filhós, que é uma culinária muito peculiar e é muito comum de se comer lá no Cariri. Isso é muito gostoso. Tem que comer antes com que café, desapareça, né? Mas eu espero que isso... Daí a ideia desse livro é preservação mesmo. Sim, tá? Charuto é muito gostoso, tipo uma massinha, um bolinhozinho com café. Patrimônio lúdico, então, né? O livro ele reúne essa questão do artesanato, né? Aqui é a renda de biuro, tá, em Santana do Cariri. Então esse livro foi um resultado muito bonito dessa pesquisa, que nós ficamos muito felizes, e que esse livro também eu trouxe de presente para o nosso amigo Roberto do Brinquedo Vivo, que ele é apaixonado por cultura. Natureza Morta aí, do outro artesanato de natureza morta, muito que a gente vê aqui no Brinquedo Vivo, e é muito legal. Morta, né? Isso aqui é o Expedito Celeiro, o famoso Expedito Celeiro, que faz obras maravilosas com couro, na mão desse homem. Couro vira arte. Tudo vira arte. Nossa, que impressionante. Legal, e foram pessoas incríveis que nos acolheram, nos receberam com o coração aberto. São pessoas acolhedoras e eu fico muito feliz com o resultado desse trabalho. Pura arte, né, Marcos? Nossa, excelente. O livro foi feito com muito carinho, com muito amor. Sim, nossa, e aí, tá tudo quem muito tiver, lindo, né? Esse livro é disponibilizado para as instituições que queiram entrar em contato conosco. Vocês podem fazer contato no nosso site, você pode entrar em contato com o site do Célula, o www.celula.ufc.br, ou no próprio Brincamóvel, www.brincamóvel.ufc.br,
ou pode até fazer contato em nosso telefone, que pode entrar em contato comigo, com um dos autores, quem tiver interesse em ter em sua biblioteca e saber um pouco mais sobre esse trabalho, código 85, que é o código de Fortaleza, e aí você pode entrar em contato com 996230830. Vamos deixar esse telefone, o site, o contato do professor Marcos. A universidade, a faculdade que tem interesse em cultura, que tem interesse nesse acervo incrível para ser preservado, aí ser estudado pelos alunos, vale a pena entrar em contato aqui com o professor Marcos e ter esse incrível material aqui que vai fazer toda a diferença no dia a dia dos alunos e dos professores. Bom, professor Marcos, nosso tempo aqui já está acabando, acabou muito rápido, essa conversa gostosa que a gente está tendo aqui. Gostaria de pedir para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Tem muitos professores, muitos pais, pessoas que acompanham o programa e que querem saber um pouco mais e ouvir a sua mensagem. Olha, eu sempre coloco e penso isso, né? Que brincar é vida, né? Eu acho que brincar é uma manifestação da vida. Negar a qualquer um o direito de viver, o direito de brincar é negar o direito à vida. Então, acho que nós temos que viver intensamente. Nós necessitamos viver intensamente para que a gente possa ter uma vida muito mais sonhadora, uma vida muito mais interessante, muito mais cheio de magia. Eu acho que o brincar, que o lúdico, que o jogo, o brinquedo e a brincadeira, ele possibilita a cada um de nós, criança, jovem, adulto e terceira idade, a cada indivíduo enquanto humano, a possibilidade de ser uma pessoa muito melhor, uma pessoa muito mais justa, uma pessoa muito mais interessante e, principalmente, construir um mundo muito mais equilibrado, muito mais inclusivo, muito mais plural, muito mais diverso e muito mais cooperativo. Nossa, show! Falou tudo que a gente precisava ouvir, assim, show, Marcos. Olha, muito obrigada mesmo. Amei falar com você. É uma honra muito grande, mais uma vez. E vocês de casa que curtiram, compartilhem esse programa, vai estar no YouTube daqui a pouco. Vai ser show, muito bom mesmo ter a oportunidade de conversar com o professor Marcos. E o meu muitíssimo obrigado a todos vocês e até o próximo TV Infância.